Jesus. Amém. Convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor na carta que o irmão Paulo escreveu aos Gálatas. Nós vamos ler alguns versículos a partir do verso 22 do capítulo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Amém? Podeis assentar. Se você desejar, mantenha a sua Bíblia aberta em nome do Senhor Jesus. Estamos em um culto maravilhoso, que é o culto da ceia do Senhor, quando nós, juntamente com os irmãos, vamos celebrar esse momento tão maravilhoso, tão lindo, que é poder comer do pão, beber do cálice, viver esse momento de comunhão com os irmãos. É verdade também, que estamos sentindo a ausência do nosso dirigente, mas tudo ao seu tempo, tudo ao seu tempo. Deus estará dando vitória ao nosso irmão, e na próxima ceia com certeza estará conosco, louvando ao Senhor nosso Deus. E a palavra que lemos essa noite é uma palavra muito interessante, quando Paulo vai escrever aos Gálatas, e os irmãos sabem, porque já estudamos esse assunto até na Escola Bíblica Dominical tempos atrás, que Gálatas é uma carta que foi escrita por Paulo para a defesa do Evangelho. Já na época do irmão Paulo, muitas situações haviam levantado-se contra a igreja do Senhor Jesus. Então, o apóstolo Paulo, ele vai escrever esta carta como sendo uma base doutrinária para a igreja do Senhor e também para confrontar aqueles que se levantavam contra a igreja do Senhor Jesus. Os irmãos sabem muito bem que a igreja do Senhor, ela sempre foi perseguida. Sempre foi perseguida. Por que não falar que o próprio apóstolo Paulo foi um perseguidor dos crentes também? Então a igreja, ela fora perseguida, só que em um determinado momento ela não era perseguida só no fator de arrastar crente pelas praças ou matar os crentes, não. Ela era perseguida e era infiltrada no meio da igreja uma doença chamada heresia. Heresia é coisa terrível. Então as heresias que eram trazidas tinha como finalidade fazer com que aqueles irmãos fossem fragilizados espiritualmente. Então vem o apóstolo Paulo com essa carta maravilhosa, e ele vai dizer para nós, e nós vamos entender da seguinte forma, como ele fala assim: olha, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. E aqui eu já começo dizendo para os irmãos, quando Paulo fala isso, ele está dizendo aqui: olha, não tem judeu, não tem grego, não tem gentio, todo mundo é pecador. Todo mundo é pecador. Não tem por que alguém pensar que é melhor do que o outro. Não, todos são pecadores e todos estão necessitando de receber de Deus a salvação. Então, irmãos, a partir disso aí, ele vai dizer que a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. A Escritura, que nós temos essa ciência que Paulo está dizendo, é o que está escrito nos versículos, nos capítulos dos livros do Antigo Testamento. As Escrituras vão encerrar, mas foi as Escrituras que encerrou? Ou quem escreveu a Escritura? Ou quem ditou a Escritura? Foi o próprio Deus. O próprio Deus que vai olhar do céu, como diz a Bíblia, e ele não encontra um justo sequer. Porque se ele tivesse encontrado pelo menos um justo, Jesus, seu filho, não precisava ter morrido. Mas como ele não encontrou um justo sequer, todos foram encerrados debaixo de uma mesma situação. Todo mundo é pecador. Pergunto para os irmãos: há
tamanho de pecado? Não. Não existe tamanho de pecado. Não existe nem pecadinho, nem pecadão. Tudo pecado. O que vai diferenciar são as consequências do pecado. As consequências, dependendo daquilo que nós fazemos, pode ser de um tamanho e outro pode ser de outro tamanho. Mas a questão do pecado, tudo é pecado. Inclusive, a nossa vaidade é pecado. Tudo é pecado. Tudo é pecado. Mas Deus, que é misericordioso, tem coisas que nós vamos ver que parece-nos não haver tantos problemas quanto outros. Mas aqui está dizendo que o mais santo que tem hoje, ele ainda é pecador. Não tem jeito, não tem jeito. Por mais que nós busquemos hoje a santidade, por mais que nós busquemos estar na presença do Senhor, louvando ao Senhor, nós somos pecadores. Mas, por outro lado, o interessante é que quando nós somos encerrados debaixo do pecado, o mesmo Senhor, o mesmo Deus, a mesma palavra, vai liberar sobre nós uma promessa. Aleluia! O nosso presbítero Gesiel já disse de uma boda chamada Bodas do Cordeiro. E essa promessa é para quem? É para todo mundo? Não. Essa promessa é só para a igreja. Só a igreja vai entrar para cear com o Senhor, para participar dessas bodas. Então vai dizer que ele encerrou todos debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. O crente tem promessa. O servo do Senhor tem promessa. Tem promessa de quê? Promessa de vida eterna. O interessante, amados, que o que nós fazemos aqui pode passar, o que nós pensamos, o que nós planejamos pode passar, mas as promessas que o Senhor faz são promessas verdadeiras, como são as suas palavras. As palavras do Senhor, elas são verdadeiras e fiéis. Então as palavras do Senhor, elas não passam. Elas não vão mudar com o tempo, elas não vão mudar com as estações, mas a palavra de Deus, ela permanece fiel. E se aqui está falando que o Senhor fez promessa para os crentes, pode acreditar que essa promessa vai se cumprir. Aleluia! Porque quem prometeu é fiel. Nós, irmãos, prometemos e às vezes não cumprimos, mas esse que prometeu é fiel. E dentro dessa promessa aqui que é feita aos crentes, ele vai prometer aos seus discípulos e vai passar para nós esta promessa também: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, porque eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Essa promessa que está sendo feita aos crentes. Jesus em breve vai vir buscar a sua noiva, buscar a sua igreja. Olha, daqui a pouquinho, amados, quando nós partimos o pão, quando nós bebermos do cálice, o texto bíblico vai dizer assim: fazendo isso, nós estamos anunciando a morte dele até que ele venha. Ele vai voltar. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E a igreja, nós que somos servos do Senhor, nós estamos agora debaixo de uma promessa. Se antes estávamos debaixo de uma sentença para viver separado de Deus, agora não. Estamos debaixo de uma promessa. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para que a fé que se havia de manifestar. Paulo está dizendo, e aqui é uma ideia que ele está tratando diretamente com os irmãos, com os judeus, porque a lei que está aqui no Antigo Testamento não foi feita para os gentios, não. A lei foi feita para quem? A lei foi feita para o povo de Deus. A lei foi feita para o povo hebreu. Então ele está
dizendo: olha, antes que a fé viesse, nós estávamos debaixo da lei. Glórias a Deus, amados, que a fé veio. Como assim a fé veio? A fé nasceu na minha vida. A fé brotou na sua vida. Sabe por obra de quem? Por obra do querido Espírito Santo. Oh, aleluia. Quando você chegou na igreja, quando você ouviu essa mensagem de salvação, dentro do seu coração brotou uma sementinha, germinou uma sementinha pequenina chamada fé. Aleluia. E essa fé te levou a levantar a sua mão e se render ao Senhor Jesus. Oh, glórias a Deus. Então, amados, quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vamos nos deparar com a lei, mas quando nós lemos o Novo Testamento, nós vamos nos deparar com a graça, e a graça trabalha a questão da fé, a graça vai trabalhar a questão da salvação. Não que nós vamos abrir mão do Antigo Testamento, não, queridos, mas se nós aplicarmos o Novo Testamento na nossa vida, a nossa salvação já está garantida em Cristo Jesus. Oh, glórias a Deus. Sendo que alguém vai usar, como nós estamos estudando nesse trimestre agora, falando da sutileza, e teve uma lição que falou sobre a sutileza da banalização da graça, a famosa graça barata. Mas nós não temos isso não, porque para nós a graça, ela embora para mim não tenha custado e nem para você, mas alguém pagou um alto preço. Quem é que pagou o alto preço? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por meio do seu sangue, Ele me comprou. Aleluia. Ele te comprou. Aleluia. Você agora pertence ao Senhor Jesus. Você que entende que é propriedade exclusiva, propriedade particular do Senhor Jesus, você pode levantar sua mão e dar um brado de adoração. Você precisa ter essa convicção, ter essa certeza. Eu sou propriedade exclusiva dele. Aleluia. Eu sou propriedade exclusiva do Senhor Jesus, porque Ele me comprou. Aí vale até a pena dizer, né? Como um pedacinho de barro que nós somos, né? Jesus foi lá e comprou esse pedacinho de barro. Foi lá e comprou esse pedacinho de terra que somos nós. Falou: esse pedacinho de terra chamado João é meu. Eita glória! Aleluia! Você pertence a Ele. Você agora é morada dele. Aleluia! E Ele, o Senhor Jesus, então, Ele vai trazer, Ele vai implantar agora um novo momento, agora, que o homem, ele vai viver pela fé. E Jesus vai chegar para o nosso irmão Tomé, e não só para Tomé, mas vai dizer para todos que estavam ali, dizendo assim: olha, bem-aventurado, felizes são aqueles que não viram e creram. Sabe de quem Jesus estava falando? De nós. Você viu Jesus? Não. Você viu Jesus? Não. Eu também não vi. Mas quando eu leio a palavra, eu acredito. Quando eu leio a palavra, quando a palavra fala que Ele veio e morreu pelos pecadores, eu acredito. Quando eu leio a palavra que Ele diz que vai preparar um lugar, eu acredito. Eu acredito porque a fé nos leva a acreditar. Mas por que nós acreditamos por meio da fé? Porque tem alguém que não deixa a nossa fé morrer. Ele está presente aqui essa noite. Quem é que está presente aqui essa noite? O Espírito Santo do Senhor. O Espírito Santo está tornando a tua fé mais viva do que ontem. Glória! O Espírito Santo renova a nossa fé, o Espírito Santo renova a nossa esperança, o Espírito Santo torna essa palavra viva. Irmãos, analisemos uma coisa: o que faz a igreja ser diferente do mundo? O que faz a igreja ser diferente? É como Paulo falou, que o mundo não pode receber, porque o mundo não discerne as coisas espiritual. Porque para discernir as coisas espirituais precisa ser espiritual. Oh, aleluia! Mas como as pessoas vão discernir no mundo as coisas espirituais se não tem o Espírito Santo? É impossível.
É praticamente impossível. A não ser quando alguém abre o coração e fala assim: eu vou lá na igreja. Eu vou lá porque eu entendo que Deus tem uma palavra para mim. Aí quando ele chega na igreja, o Espírito Santo começa a trabalhar na vida dessa pessoa. Aí sabe o que vai acontecer com ele? Ele também vai poder discernir espiritualmente. Aleluia. Ele vai ver que o seu estado de pecado vai lhe separar de Deus, vai lhe distanciar de Deus, aleluia. Mas por outro lado, ele vai ver que quando ele levanta a sua mão, ele está se aproximando de Deus novamente por meio do sacrifício do Senhor Jesus. Quem está mais próximo do Senhor Jesus aqui essa noite? Nós estamos mais próximos, amados. Oh glória, aleluia. Então, irmãos, a lei, ela veio até um determinado ponto, mas a fé, ela havia de se manifestar. Glórias a Deus, que a fé se manifestou. A fé se manifesta por meio da graça, e Tito vai dizer que a graça, ela é manifestada trazendo o quê? Salvação. A quem? A todos os homens, a todas as pessoas. Ela é muito importante. E ela fala então que esta lei, ela nos serviu de aio. Ela nos serviu de aio, nos serviu de ligação. Eu me lembro, né, a gente que é do interior, e algumas vezes as pessoas, às vezes, de falar alho, falavam: me dá uma cabecinha de aio. Ô vizinha, você tem uma cabecinha de aio aí para me emprestar? Não é isso? Não tem isso, negócio de aio, sai. E assim vai, assim por aí fora. Érica, tu não sabe disso não, Érica, mas não é que somos da roça, nós sabemos dessas coisas. Cabecinha de aio, mas não tem nada a ver com esse aio aqui, porque esse aio aqui é uma ideia de um tutor, é uma ideia de uma criança que ainda não consegue resolver as suas coisinhas do dia a dia, então precisa de um tutor. Resumindo, precisa de uma babá. Esse aio aqui funciona como uma babá que está cuidando de uma criança. Então o que nós entendemos? Que a lei mandada por Deus estava cuidando. Ela estava cuidando, ela estava dando limites. Até aqui você pode ir, daqui para lá você não vai. Não é assim que a gente faz com as nossas crianças? Não é? E o interessante que aí a gente fala com eles, e eles falam assim: parece que vocês ficam querendo que as coisas aconteçam. Eles falam assim: parece, vocês querem que as coisas... Não é não, é que a gente sabe que pode acontecer, porque nós já passamos por isso. Então a gente fala: não faz, meu, não vai. É o que esse aio fazia. Ele dizia: não vai, não faz isso, porque se você fizer isso, vai acontecer isso. A lei fazia assim. A lei determinava, a lei dizia que era o quê? Olho por olho. E pelo amor de Deus, aí o negócio era feio. Machucou alguém, feriu o olho, vai lá, fere o olho dele também. Tu machucou alguém, arrancou o dedo, arranca o dedo do outro. Já pensou se acontecesse no Rio de Janeiro? Irmão, ia ser um banho de sangue, pelo amor de Deus. Matou, então vai e mata. Já pensou se fosse assim hoje? Hoje não, mas hoje a coisa ainda não é pior, mas o peso hoje da graça é maior do que a lei. O peso da graça hoje é maior do que a lei, porque na lei a pessoa era julgada se ela fizesse, e hoje Jesus já fala: se o teu pensamento, se você pensar e não se arrepender, você já pecou. Meu Deus, é mais fácil? É pior. Entendeu? Então, olha irmãos, o que Jesus traz para nós é mais pesado. Mas por outro lado, nós temos a presença de quem? 24 horas com a gente? Do Espírito Santo. Ele nos ajuda, inclusive o escritor aos Romanos, que é o próprio Paulo, ele escrevendo aos Romanos, ele vai dizer, não é isso que ele fala? Que o Espírito Santo faz o que por nós?
intercede por nós como gemidos inexprimíveis. Isso dá uma ideia de que você chega na igreja, você dobra o seu joelho, falta palavra para você orar, falta palavra para você falar com Deus, mas só em você estar com o seu joelho dobrado. Segura essa para abençoar a tua vida. Só em você estar com o seu joelho dobrado, Ele já está intercedendo por você. Oh, aleluia. É só você dobrar o seu joelho. Faltou palavra. Ele conhece você por dentro. Ele começa a interceder por você. Aleluia. E Ele vai interceder com gemidos inexprimíveis. Gemidos. Sabe por que Ele faz isso? Porque Ele quer ver você feliz. O Espírito Santo quer ver você alegre. Então hoje eu vou dizer para você uma coisa. Você tem um motivo para estar alegre nesse momento. Porque o Espírito Santo está cuidando de você aqui essa noite. Esse que foi enviado pelo Senhor Jesus para ser. Hoje nós estamos no tempo da fé, no tempo da graça. Mas hoje nós não temos somente alguém que vai dizer: Valmir, isso está errado, não. Mas alguém que atua na minha e na tua vida, chamado Espírito Santo, que está me preparando, te preparando para nos conduzir às mansões celestiais. E é por isso que é um prazer, é uma alegria quando nós, servos de Deus, nós nos reunimos diante do Senhor para adorar o seu nome, para glorificar o seu nome. Há um momento de adoração, um momento de alegria. É algo ímpar que acontece quando a igreja se reúne. Deixa eu te dar uma boa notícia. Aproveite esse culto de ceia hoje, porque nunca mais ele vai voltar. Aproveita esse culto hoje. Você tem alguma coisa que você precisa deixar no altar do Senhor? Então deixe. Não leve para casa o que você veio trazer para o Senhor hoje. Você entrega para Ele, que Ele sim vai te dar coisas novas aqui essa noite. Oh, glória! Ele vai te renovar. Então, amados, o aio ele servia para preparar as pessoas para não pecarem e aguardarem até chegar a Cristo. Glórias a Deus, porque Cristo já veio. O Pai já enviou o seu Filho. Como diz, enviou para quê? Para salvar os pecadores. Enviou para quê? Para libertar os pecadores. E agora, queridos, pela fé em Cristo Jesus, todos nós somos justificados. O que quer dizer justificado? Quer dizer que a tua dívida foi paga. Você não deve mais nada no mundo espiritual. A tua dívida foi paga. E era uma dívida aos olhos humanos impagável. Não é isso, presbítero Gesiel? Uma dívida que nós não poderíamos pagar. Não tinha como. E isso, sabe quem ria de nós? Permita a expressão. Ria da nossa cara? Era o diabo. O diabo olhava e ria lá. Ó, vai tudo parar na minha mão. Vai tudo, porque o de lá de cima disse que já são condenados, que o salário do pecado é a morte. Então vai tudo parar na minha mão. Mas essa história foi mudada. Essa história foi mudada. Glória. Quando Jesus vem, aleluia, sobe na cruz do Calvário, Ele esmaga a cabeça da serpente, aleluia. E agora Ele fala: olha, quer sair da mão do inimigo, do diabo? É só me receber como Salvador pessoal. Quem está feliz de ter recebido Jesus como Salvador pessoal aqui essa noite? Oh, glória! É isso que acontece, amado. É isso que acontece. Agora ele fica perdido. E sabe como que ele fica perdido?
É quando ele encontra, se depara com os crentes. Irmão, vocês sabem que nós somos chamados de louco. Vocês sabem disso, né? O crente é chamado de louco. O crente é chamado de doido. Irmão, mas nós nem liga, né? Aleluia. Nós nem esquenta a cabeça, mas nós somos chamados. Olha, Paulo, ele foi até mais além. Ele disse assim, gente, olha, vocês não ficam tristes com o que eu vou dizer para vocês não. Estou parafraseando o texto. Mas tem gente que acha que nós somos o lixo do mundo. Mas não tem. Pode achar o que quiser achar. O importante é que eu estou lavado, que você está lavado pelo sangue do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E tem mais ainda. O diabo tem que passar longe. O diabo tem que passar longe de nós. Ele sabe disso. Por isso que a palavra já disse o quê? Que ele não pode estar em nosso redor. Ele não pode estar em nosso redor. Se ele quiser ficar, o máximo que ele pode ficar é aonde? Derredor. E vou dizer uma coisa. E ele fica, mas de vez em quando ele sai queimado. Ô glória! Ele até fica, porque ele é tinhoso, mas ele sai queimado. Sabe quando que ele sai queimado? É quando saem algumas palavras da boca do crente. Aleluia. Quando saem algumas palavras da boca do crente, do servo do Senhor, ele não suporta. Pastor, que palavras são essas que saem da boca do crente? É o glória, o aleluia, o amém, louvado seja Deus, santo, 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 santo. Aí de repente Deus te toca, irmão. Aí quando tu fala línguas estranhas, aí que o negócio fica ruim pro lado dele mesmo. Quando tu fala línguas estranhas, aquela rajada de poder de Deus. Irmão, tu quer deixar, eu vou até te dar uma boa notícia aqui hoje. Tu quer deixar o inimigo longe da sua casa? É só tu glorificar a Deus. É só tu adorar o Senhor Jesus dentro da sua casa. Aí alguém pensou agora e falou assim, pastor, não. Agora o senhor vacilou, pastor. O senhor vacilou, porque o senhor está falando que se eu adorar Jesus na minha casa, o diabo não vai chegar lá. Mas eu tenho, olha a revelação do Espírito Santo. Mas eu tenho na minha casa alguém ainda que não aceitou Jesus, que até fala o nome do bicho ruim. Pode falar o nome do bicho ruim o tanto que quiser. Pode falar, não tem problema não. Se você está lá, segura essa, por favor. Se você está lá adorando a Deus, você está adorando aquele que é o maior. Você não está adorando o menorzinho da casa, não. Você está adorando o maior da casa, que é Jesus. Aleluia. Então quem vai dominar na sua casa vai ser a presença do Senhor Jesus. Glória. Pode ter até outros que não falam a mesma língua, mas quem vai mandar lá é quem é o maior, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vocês estão recebendo essa palavra? Vocês podem receber essa palavra? Então é isso, meus amados irmãos, é isso que nós precisamos. Então nós somos justificados. Não há mais um peso contra nós no mundo espiritual. Mas depois que a fé veio, já não estamos mais debaixo do aio. Eita glória! Agora, eu e você, nós somos conduzidos. Olha, vou perguntar primeiro para não dar problema. Tem alguma irmã que se chama Graça? Não, então não tem problema não. Senão pode dar depois problema em casa com o marido, né? Aleluia. Eita fogaréu. Mas depois que nós alcançamos a fé,
Nós andamos, presbítero Gesiel, presbítero irmão Manuel Mendes, obreiros, nós andamos de mão dadas com a graça. Agora, vocês estão entendendo? Agora não é mais o aio, não. Agora você anda de mão dadas com a graça. Aonde você vai, a graça está contigo. Aonde você caminha, a graça está andando contigo. Que graça é essa? É a manifestação da presença do Todo-Poderoso sobre a tua vida. Oh, glória! Oh, aleluia! É coisa boa, irmão. É coisa muito boa. Eita bênção de papai, aleluia. Oh, glória. Quem está caminhando com a graça aí? Quem está caminhando com a graça? Oh, aleluia. Olha, vou até um pouquinho esticar, só mais um tiquinho. E pode até andar com ela o tempo inteiro. Ela não faz fofoca. Não fala da vida de ninguém. Não vai te. Não, e nem fica aborrecida contigo. Ela não fica, essa graça não. Você pode andar com ela, você pode caminhar com ela, você pode estar com ela todo momento da tua vida. E quanto mais você caminha com ela, mais gracioso tu fica, mais bonito tu fica. Quer ficar bonito? Quer ficar bonito? Eu já sou, pastor. Tudo bem, fica mais. Continue caminhando com a graça. Continue andando com a graça. Oh, glória! Queridos, vamos caminhar para fechar aqui a palavra ou a meditação de hoje, porque a palavra nunca fecha, é a palavra de Deus. Verso de número 26 diz: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Está vendo a defesa que Paulo está falando aqui? Paulo está dizendo, gente, primeiro, todo mundo pecou. Agora ele fala, tem uma promessa para todo mundo. Antes que a promessa venha, tenha a lei. E a lei serve de ligação, mas a lei não salva. Mas a lei conduz a Cristo. E agora ele está dizendo assim, olha, mas aquele que já alcançou a fé em Cristo Jesus, agora é o quê? Filho. Então essa noite, nós estamos falando para filhos de Deus. Para pessoas que entendem que é filhos do Senhor. Que entendem que tem uma promessa de herança no mundo espiritual. Oh, e o Senhor te chama para herdar com Ele. Oh, glória. Você é filho. Filho tem acesso. Eu fico imaginando as grandes organizações onde tem um grande empresário, que é o dono de uma grande empresa, ou um presidente de uma nação. E todo mundo para entrar lá tem que marcar hora. Todo mundo tem que marcar hora, tem que marcar, marca para lá, marca para cá. Mas de repente chega uma criança de 10 anos, e de repente passa a primeira porta, passa a segunda porta, e passa a terceira porta, e vai passando a porta, vai subindo, elevador, vai subindo, todo mundo só fica olhando assim, né? Olhando assim, tá, fica olhando, vai subindo. Até que ele chega lá na porta principal. E vocês sabem como é que é criança, né? Vocês sabem como é que criança é paciente para guardar sentadinho esperando, vocês sabem, né? Vocês sabem como é que é, não sabe? Tu sabe que criança quer... Ah, não, tem reunião. Quem quer saber que se tem reunião, se tem nada? Quer saber nada disso. Ele quer saber de fazer, sabe o quê? De abrir a porta e entrar. Mas por que ele faz isso? Porque ele é filho. Não precisou marcar agenda. Não precisou nada. Pelo contrário, onde ele ia chegando, as portas iam abrindo. Porque alguém já falava assim, ó, esse aí é o filho do dono. Esse é o filho do dono. Abre a porta que o filho do dono está chegando. Quem é o filho do dono aqui essa noite? Oh, glória. É por isso que as portas do mundo espiritual se abrem para cada um de nós quando nós invocamos o nome do Senhor Jesus. Quem é que está pedindo? É o filho daquele que manda, é o filho do Todo-Poderoso. Nós somos filhos de Deus. Tome posse dessa palavra, se você puder, tome posse dessa palavra para a edificação da sua vida. Você é filho do Deus Todo-Poderoso. Você é filho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, daquele que comanda todas as coisas. E tem mais. Jesus, quando vai à cruz e morre na cruz,
O véu que separava. O véu que separava o lugar santo do Santíssimo não foi cortado de baixo para cima. Mas o Pai falou assim: eu quero que eles tenham acesso. Eu quero que todos tenham acesso até a minha presença. Então eu vou fazer o seguinte: eu sei que aqui está a arca, não tem problema, pode estar tudo aqui, não tem problema, porque é maior do que a arca o que está morrendo lá na cruz. Então não tem problema, eu vou cortar de cima para baixo, porque eles vão entender que quem está abrindo acesso para eles chegarem até mim sou eu mesmo. Então nessa noite, receba essa palavra no teu coração. O acesso não foi você que produziu até Deus, não. Foi Ele que abriu o caminho para você chegar até a presença dEle. Quem está feliz está na presença dEle aqui essa noite. Quem está feliz, oh, glórias a Deus.